acho que continuo a portar-me bem e depois de ter gravado o vídeo da TBR para o mês de julho, continuo aqui atrás da câmara e desta vez vamos a uma converseta. Uma converseta que eu já não faço há muito tempo. Uma converseta assim disfarçada de balanço do primeiro semestre de 2023 aqui no cantinho, mais propriamente um balanço associado às leituras e a tudo aquilo que eu fui cuscar, que eu agora até tenho uma grelha Excel, que eu fui cuscar na minha grelha Excel para partilhar convosco daquilo que foi então, ou que foram então os primeiros 6 meses de leituras feitas cá em casa, por moi-même, não é? Está tudo aqui registado neste meu caderninho, que já tem há muito tempo e que eu gosto mesmo muito. Pronto, está cheio de coisas, não é? De coisas associadas a leituras e não só, mas neste momento aquele onde eu apontava estas coisas das conversetas já terminou e eu continuo neste, pronto. Vamos ter então uma converseta que eu espero que não se espraie por muitos minutos, mas vocês já sabem como eu sou, quando começo a falar não me calo, e vamos então ambos, não é ambos os dois, né? Mas eu e vocês aí desse lado vamos então calcorrear, que eu gosto muito deste verbo, calcorrear, deambular pelos primeiros 6 meses de leituras feitas cá em casa por mim, ou seja, este não é um balanço familiar, como costuma ser o balanço mensal de leituras feitas cá em casa, não é um balanço muito individual, porque se eu fosse fazer estas perguntas ao marido, ele se calhar até me respondia, mas uma ou outra dizia, nem sei o que queres que eu te diga, pronto, por isso é um balanço muito individual daquilo que até ao final de junho foram as minhas leituras, o meu percurso de leituras durante este 2023. Esta converseta é assim algo disfarçada daquela tag que é internacional, que é a Mid-Year Freakout Tag. Cheguei a fazê-la aqui no cantinho mais do que uma vez, mas há uma outra coisa que lá nessa tag com a qual eu não me identifico muito e então desde há pelo menos 1 ou 2 anos atrás, eu adaptei-a aos meus gostos e juntei-lhe outras coisas que não existiam nessa tag, nomeadamente números, coisas associadas a números, e também uma outra categoria que na tag não existia, pronto, adaptei aos meus gostos e assim sendo, é disso que eu vou falar. Vou conversar um bocadinho convosco daquilo que é então, ou que está a ser o meu 2023 até ao final de junho. Pronto, vamos abrir o caderninho e vamos então a números em primeiro lugar. Vou então, estão a ver aqui, pronto, eu faço estas coisas muito bonitinhas quando tenho tempo, não é? Quando tenho tempo, pronto. Então vamos, como eu estava a dizer, a números em primeiro lugar e vou dizer-vos que até ao final de junho eu completei 34 leituras. Segundo o Goodreads vou no bom caminho, porque a minha meta, como acontece em quase todos os anos, a minha meta é de 60 leituras anuais. Claro que eu quero sempre fazer mais do que 60, não é? Pronto, já sabem, não é? Pronto. Por isso estão 34 feitas, estão em 2 em andamento, mas concluídas até junho estão 34. Dessas 34, e isso foi aquilo que mais me doeu no coração, quando eu olhei para esse gráfico no Excel, dessas 34, só 6 é que foram de autores portugueses. E isso doeu-me porque eu quero, a ideia é sempre ler 2 autores portugueses por mês, não é? Um homem e uma mulher. Li um autor por mês português até ao final de junho. Dos 12 que seria aquilo que eu adoraria fazer, só li metade. E isso doeu-me um bocadinho ao olhar para os números do Excel e a perceber-me de que só li 6 obras de autores portugueses em 2023. Doeu-me e pronto, quero ver se mudo isso no segundo semestre. Sendo assim, 28 dos 34 foram de autores estrangeiros. Livros escritos por homens foram 13, o que significa que agora em 2023, ou pelo menos até agora, até ao final de junho, eu li muito mais no feminino e isso agrada-me. Pronto.
Não sei, não consigo explicar muito bem, mas sim, agrada-me. Já sabem que o mundo literário, tal como acontece em muitos dos mundos e das categorias que nós temos nas nossas vidas, é dominado pelos homens, e eu tentar contrariar isso nas minhas leituras é sempre alguma coisa que me engrandece, que me deixa satisfeita. Não sei se o mesmo se passa convosco, mas a mim, por acaso, deixa-me satisfeita. Fico mesmo satisfeita quando leio mais no feminino do que no masculino. Sem tirar nem pôr aqui nada de que uns são melhores do que os outros. Muito pelo contrário, é uma questão de números e de equilibrar a balança, basicamente. Pronto, por isso li 13 obras escritas por homens e li 21 escritas por mulheres. De certeza que houve repetições, mas pronto. Mas foram 21 obras escritas no feminino e 13 no masculino. Das 34 leituras que eu fiz em 2023, ou pelo menos até ao final de junho de 2023, 5 foram releituras. Foi quase uma por mês. E já sabem o cantinho especial que as releituras têm na minha vida, e todas elas que eu fiz, de todas que eu fiz, foram outra vez pontuação máxima. Pronto, estou a escolhê-las a dedo e estão a deixar-me ainda mais satisfeita ao pegar nelas pela segunda vez. Pronto, isto em termos de números, que eu considero que é a primeira parte desta converseta. Agora, a segunda parte tem a ver com algumas dessas categorias que eu fui buscar à tal tag Mid-Year Freakout Tag e uma outra que eu adaptei aos meus gostos. Pronto. Daquilo tudo que eu li, dos 34 livros que eu li até ao final de junho de 2023, eu destaco 2 escritos por mulheres como tendo sido os melhores livros que eu li até ao final de junho de 2023. Fico mesmo satisfeita por uma delas ser de uma dessas obras ser de uma autora portuguesa e a outra ser de uma autora que é uma das minhas favoritas e ser, para além disso, uma obra de não-ficção. Eu tenho uma de ficção como sendo a melhor leitura que eu fiz até agora em 2023 e uma de não-ficção. E começando pela de ficção, que foi aquela que começou o ano, que arrancou o ano, quase arrancou, não foi logo a primeira que eu li em janeiro de 2023, mas foi quase a primeira. E foi assim a melhor leitura e talvez a maior surpresa de todas elas, do que eu li até agora em 2023. Falo-vos de A História de Roma, de Joana Bertolo. Apesar de não ter ficado muito satisfeita com o seu final, a obra toda ela foi uma coisa fabulosa. Há havido de opinião sobre a mesma, eu deixo-vos ficar aqui, deixo-vos ficar na caixa de descrição. É assim aquela obra que até hoje, em termos de ficção, foi, e falo-vos de leituras pela primeira vez, não estou a falar agora de releituras, foi aquela que mais me preencheu e eu deliciei-me com esta história de Roma e quero muito continuar a conhecer Joana Bertolo. A segunda obra que eu quero destacar como sendo, não estou a dizer que uma é melhor do que a outra, mas foi aquela que também considero a melhor leitura que eu fiz em 2023, ou pelo menos até junho de 2023, foi da minha linda Maggiezinha, da Maggie O'Farrell, Estou Viva, Estou Viva, Estou Viva. Que leitura fabulosa, que maravilha conhecer mais aprofundadamente a vida de Maggie O'Farrell, a vida fora do seu ramo enquanto escritora. Também tem vídeo de opinião aqui no cantinho e eu aconselho-vos vivamente a ouvir a minha opinião, que eu não dou spoilers nenhuns, sim. Corrijam-me se eu estou enganada, mas tanto uma como outra, tanto A História de Roma de Joana Bertolo como Estou Viva, Estou Viva, Estou Viva, são duas leituras arrebatadoras, daquelas que me deixaram em êxtase completo e que eu considero que até agora foram as minhas 2 melhores leituras de 2023. Falando agora aquilo que não correu tão bem e que eu considero a maior desilusão de 2023, foi uma que eu li em abril, não era aqui da estante, foi-nos emprestada,
e falo-vos de O Colibri, deixo-vos a capa também aqui ficar. Ia com bastante expectativas por tudo aquilo que eu já tinha ouvido falar sobre a obra, porque o meu marido a leu e amou-a, deu-lhe um 10 em 10, mas ao mesmo tempo já ia ali com a pulga e com o pé atrás, porque a Paulinha tinha desistido da leitura dessa obra. Pronto. Não gostei de maneira nenhuma, achei a obra muito forçada, achei que tinha ali elementos e ingredientes suficientes para arrebatar, mas não conseguiu. Não consegui criar ligação nenhuma com as personagens, inclusive com o protagonista, não é? Não fui capaz de maneira nenhuma, nem com o final que o meu marido disse que ia ser, que me iria fazer, passando a redundância, as pazes com a leitura, nada me agradou e foi a maior desilusão de 2023. A segunda maior desilusão, eu ainda não falei dela, porque foi a última leitura que eu fiz agora em junho, e não deu para mim. Não vou falar muito do porquê não ter dado para mim, porque eu quero fazer um vídeo de opinião sobre esta obra, e falo-vos do 3 de Valérie Perron. De Valérie Perron eu li o ano passado a sua obra mais... que agora... A Vida Invisível das Flores? Não sei. Eu depois deixo-vos ficar aqui ou a capa ou o título. Li o ano passado e gostei muito, adorei a Violette, mas a obra teve coisas que não me conquistaram. Esta aqui, considero que ainda gostei menos dela e depois explicarei porquê. Pronto. Posso considerar que também esta foi uma grande desilusão de 2023. Continuando, terceira categoria desta parte 2, a maior surpresa. Não sei se tive alguma, mas se a tive foi a História de Roma, de Joana Bertolo. Olhando e pensando em tudo aquilo que eu li até junho de 2023, até ao final do mês, a maior surpresa, quiçá, tenha sido a História de Roma, de Joana Bertolo. Não estava à espera que aquilo me arrebatasse tanto. Não estava à espera de maneira nenhuma de tudo aquilo que a obra tem e que me encantou. Por isso, a haver a maior surpresa deste 2023, ou desta primeira metade de 2023, foi a História de Roma, de Joana Bertolo. Novo autor favorito, vou repetir-me, ou neste caso, nova autora favorita, é a Joana Bertolo. Eu quero ler tudo aquilo que ela já escreveu. Fiquei tão agradada com a História de Roma que já tenho aqui o Ecologia que comprei na Feira do Livro e quero continuar a comprar tudo aquilo que ela publica, porque eu quero mesmo conhecê-la. Fiquei tão agradada que, apesar de só ter lido uma obra dela, eu já considero uma nova autora favorita e quero mesmo muito continuar a descobrir tudo aquilo que ela escreve. Quinta categoria, a tua nova paixão literária. Esta eu mantive da Mid-Year Freakout Tag e é a crush, não é? A minha nova crush literária. Não sei se tenho alguma crush a ter, é uma que já me acompanha desde os meus 18, 20, 22 anos, que é o Mr. Darcy. Ai, senhor! Porque eu reli em março Orgulho e Preconceito, e assim sendo, há a haver uma crush literária para 2023, ou pelo menos para a primeira metade de 2023, tem que ser o Mr. Darcy. E eu continuo a babar por aquele homem, com aquele lado mais de bad boy do século XIX, se é que havia bad boys assim aristocratas do século XIX, mas o Mr. Darcy continua a deixar-me assim, maluquinha, né? Como uma crush literária deixa, né? Uma crush qualquer deixa, pronto. E é o Mr. Darcy, continua a babar por ele e pronto. Não é nova, mas é aquela que já me acompanha há mais de 20 anos. Sexta categoria, a tua nova personagem favorita. E aqui tenho mais do que uma. Tenho uma da qual ainda não falei aqui no cantinho, mas que irei falar em breve, que é a protagonista de O Retrato de Casamento da minha querida Maggie O'Farrell, a Lucrezia. Ai que rapariga, ai que menina, ai que jovem mulher, ai que mulher na Idade Média ou naqueles séculos ainda muito imbuídos da mentalidade da Idade Média.
adorei a Lucrécia e é daquelas personagens todas que me acompanharam até ao final de junho de 2023 a minha favorita. A ela posso juntar dois homens que eu já conhecia de há muito tempo atrás, mas que voltaram à minha vida em maio, e falo-vos de Nino e Pepe el Português, da obra da minha linda Almudena Grandes, El Lector de Julio Verne. Esses dois homens, um menino e um homem, um adulto, não é? São dois homens que têm assim aquele lugar cativo na minha prateleira das personagens favoritas, e se quero também ser justa, tenho que falar deles agora aqui nesta converseta balanço do primeiro semestre de 2023, ok? Pronto. Sétima premissa, não é? Desta converseta, ou desta tag, o que vocês quiserem, é o livro que te fez chorar. E houve vários que me fizeram chorar, mas aquele que me fez chorar do princípio ao fim foi uma releitura. E eu acho que chorei mais na releitura do que propriamente quando li a obra pela primeira vez, e falo-vos de Morreste-me, de José Luís Peixoto. Também está no vídeo de opinião, junto com a história de Roma. E olhem, eu ainda não passei por isso e espero não passar tão cedo, mas a morte de um pai ou de uma mãe está tão bem retratada neste Morreste-me, como só o Peixotinho sabe fazer. O Peixotinho tem ali uma veia, tem ali um lado que mexe comigo, que me faz arrepiar, que me, sei lá, que me aperta o coração, e ele em pouquíssimas páginas fez-me chorar baba e ranho. Lembro-me mesmo bem de estar a ler a obra ou a reler a obra no carro à espera a fazer tempo para o jogo do meu filho, e a chorar de forma compulsiva. E ainda bem que estava a chover, porque as pessoas que estavam a passar olhavam para mim e não se apercebiam muito bem daquilo que estava a acontecer comigo. E foi de tudo aquilo que eu li, já houve muita coisa que me fez chorar, mas esta fez-me chorar do princípio ao fim, e eu tinha mesmo que a destacar nesta converseta ou neste balanço do primeiro semestre de 2023. Faltam-me duas categorias. A oitava é livro que te deixou um quentinho no coração. E houve dois. Um deles também me fez chorar imenso. Li-o por recomendação da minha querida homónima, Aninha, de Sonhos de uma Leitora. Fui conhecer um mundo fantástico de Jimmy Liao e filo em janeiro com Noite Estrelada. E que obra linda, toda ela é linda, as ilustrações, as cores são lindas e a história de maneira nenhuma lhe fica atrás. E foi uma obra que me apertou o coração, que me fez encolher, ficar assim pequenininho, mas ao mesmo tempo que me deixou aquele quentinho no coração, como toda a obra que trata de crianças e de avós me deixa. E esta foi uma delas. A outra eu fila em abril, por recomendação do meu filhote, e falo-vos do Rapaz Escondido, de Catherine March. Que obra, que coisa linda. E olhem, eu amei, foi a melhor leitura que eu fiz em abril, e deixou-me um quentinho no coração, e deixou-me aquela sensação de que a humanidade não está ainda perdida, que há ainda pessoas e jovens que, apesar de ser uma obra de ficção, é certo, mas que ainda me fazem acreditar que nem tudo está perdido, e que ainda há ali um lado da nossa humanidade que é altruísta, que é generoso, que se preocupa pelo outro. E essa obra trouxe tudo isso ao de cima e deixou-me um quentinho muito bom no coração, ok? Última premissa é o que eu espero da segunda metade do ano. E aqui deixo-vos algumas ideias, não digo promessas, mas algumas coisas que eu quero mesmo fazer. E a primeira é ler mais autores portugueses, porque dei-me conta, como eu já vos disse, que li muito pouco de autores portugueses nesta primeira metade de 2023, e quero reverter isso. Quero continuar a ler mais em português, de autores portugueses, não é?
e fazer com que este número que foi tão reduzido da primeira metade que aumente bastante, ou seja, aumente significativamente na segunda metade do ano, para que eu chegue ao final de 2023 mais tranquila nesse aspecto, mais contente comigo mesma e com aquela sensação de que o dever foi cumprido. Não é um dever que me custa de maneira nenhuma, acho que é mesmo dever nosso ler os nossos portugueses, sejam clássicos, sejam contemporâneos, sejam do que for, é ler os nossos, e por isso mesmo eu quero reverter este número tão reduzido da primeira metade e aumentá-lo de forma exponencial na segunda metade de 2023. Também quero continuar a comprar pouco. Acho que comprei pouco nesta primeira metade. Desgracei-me um bocadinho na Feira do Livro, desgracei-me um bocadinho quando fui a Vigo e comprei obras em espanhol, mas quero ver se agora na segunda metade de 2023 compro menos, continuo a comprar pouco e a dedicar-me àquilo que eu tenho ainda por ler aí na estante, que é bastante e que me chama muito, 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 e que eu tenho mesmo é que pensar nesse chamamento e a esquecer o chamamento de Wux e Fnacs e Bertrand e promoções, etc. Esquecer isso, ok? Essa é também uma das minhas resoluções para a segunda metade de 2023, ou seja, deste ano. Depois, quero também, e tendo em conta isso, eu tenho aqui 2 ou 3 obras que esperam por mim há muito tempo e eu quero ver se elas são lidas agora em 2023. Uma delas é o Mau Tempo no Canal, já vos falei disso na TBR, de julho, e a outra é como é que ele se chama? As Meninas da Lígia Fagundes Teles, que deixo sempre para setembro para o meu projeto, em setembro lemos Brasil. Nunca tenho cabeça para fazer essa leitura em setembro por causa do arranque do ano letivo. Quero ver se agora em agosto a leio, porque eu acho que é das obras que está há mais tempo na minha estante à espera, que eu lhe pegue, e quero ver se é agora em 2023, mais propriamente em agosto, que faço essa leitura. E por fim, quero continuar com este ritmo que eu levo, que não é um ritmo muito acelerado, eu gostava imenso que fosse mais acelerado, mas se for este até ao final e se eu chegar ao final e conseguir ler 65, 70 obras, já vai ser muitíssimo bom, e por isso são estas as resoluções que eu tenho para a segunda metade de 2023. E assim termina esta converseta, pelo menos da minha parte. Mas agora, para terminar, não posso deixar de pedir-vos que vocês, se quiserem, que reajam a tudo aquilo que eu vos fui dizendo deste balanço do primeiro semestre de 2023. Se quiserem responder às premissas que eu deixo ficar aí também na caixa de descrição, com as vossas melhores leituras, piores, livros que vos fizeram chorar, que deixaram um cantinho no coração, tudo isto, estejam à vontade, que eu adoro receber os vossos comentários, as vossas respostas, ok? E claro, também gostaria de saber aquilo que no geral tem sido o vosso 2023 até ao momento, aquilo que vocês planeiam para esta segunda metade do ano. Contem-me tudo aí embaixo nos comentários, que já sabem que eu fico extremamente contente quando vocês me mandam um miminho qualquer aí nos comentários, ok? Um beijinho muito, muito, muito grande, digam o que é que acharam desta minha converseta e vemo-nos num próximo vídeo, ok? Beijinhos, tchau, tchau!